Fala, meus queridos concurseiros, professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 9ª aula da playlist Detonando CNU. Nesta aula, o assunto que eu estarei trabalhando com vocês é estatística básica. Estarei falando sobre média, moda e mediana. Beleza, galera? Então, como dizia minha querida vovó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá. Aula 9. Questão de 2021. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde, OMS, mudou suas diretrizes sobre atividades físicas, passando a recomendar que adultos façam atividades físicas moderada de 150 a 300 minutos por semana. Seguindo as recomendações da OMS, o motorista decidiu exercitar-se mais e durante 7 dias da última semana exercitou-se ao todo 285 minutos. Quantos minutos diários, em média, o motorista dedicou à atividade física na última semana? Gente, questãozinha para não errar, né? Não. A semana nós temos 7 dias, então a média diária é só dividir a quantidade de minutos, que é 285, por 7, tá? Ao efetuar essa divisão, vou usar até 2 casas aqui depois da vírgula, vai dar 40,71 minutos, tá? Que está entre 40 e 42 minutos. Alternativa D de dado. Beleza, galera? Então tá aí, olha, bem tranquilinha essa nossa questão 1, né? Vamos lá para a questão 2. Aqui na questão 2, diz o seguinte: 6 candidatos aprovados para a penúltima etapa de um processo seletivo foram submetidos a um teste de conhecimentos gerais com 10 itens do tipo verdadeiro ou falso. Os 2 primeiros candidatos acertaram 8 itens cada. O terceiro acertou 9. O quarto acertou 7 e os 2 últimos 5 cada. Ok? Pelas regras do concurso, passariam para a etapa final da seleção os candidatos cujo número de acertos fosse maior ou igual à mediana do número de acertos dos 6 participantes. Quantos candidatos passaram para a etapa final? Gente, olha, para o cálculo da mediana de um conjunto de dados, primeira coisa, nós temos que colocar esses dados em ordem crescente, porque a mediana seria o termo central da amostra, tá? Então aqui, olha, vamos colocar, né, o número de acertos em ordem crescente. Eu tenho 2 candidatos que fizeram 5 pontos cada, tá? De acordo aí com o enunciado, nós temos um que fez 7 pontos. Depois nós tivemos aí mais 2 que acertaram 8, colocando em ordem crescente aí o número de acertos, que eu quero a mediana de acertos, e um que acertou 9, tá? Então, a mediana seria o termo central dessa nossa amostra aqui. Só que como ela tem uma quantidade par de dados, observe que são 6 dados aqui na nossa amostra, então a mediana é a média aritmética dos termos centrais. Se fosse uma quantidade ímpar, seria o termo central. Quando eu tenho uma quantidade par, eu pego os 2 termos centrais, então o 7 e o 8, e vou calcular a média aritmética deles, né? Então a mediana, vou indicar aqui como média, como são 2 termos centrais, vou somar 7 mais 8 dividido por 2. Então a mediana vai dar 7,5. Serão aprovados, o que está dizendo aqui, ó, né? Quem tiver nota maior ou igual à mediana. Então, nota maior ou igual à mediana, eu tenho 3 candidatos. Aí tem 2 que teve 8 acertos e um que teve 9.
Então a resposta aqui é a alternativa B de bom, B de bola, né? Então esse exercício envolvendo o conceito de mediana. Então, para calcular a mediana de uma amostra, colocamos os dados em ordem crescente e vamos pegar o termo central. Quando for uma quantidade par, eu tenho dois termos centrais. Então, para fazer o cálculo da mediana, eu calculo a média. Tudo bem? Vamos lá para a próxima questão. Questão 3, hein? Prova de 2021. Né? Aqui na questão 3 está dizendo o seguinte: designado para relatar a qualidade das atividades desenvolvidas de um banco, um funcionário recebeu a seguinte tabela com a quantidade de notas relativas à avaliação dos correntistas sobre o atendimento no caixa, sendo 1 a pior nota e 5 a melhor nota. Então está aqui a tabela, né? Com nota 1, a quantidade foram 3.000, com a nota 2, 9.500. Com a nota 3 foram avaliados 12.000 atendimentos, com a nota 4, 15.000 atendimentos, com a nota 5, 8.000 atendimentos. Pede qual é a moda das notas dessa avaliação. Moda, tá? É aquele dado com maior frequência absoluta, aquele que aparece mais vezes. Então aqui, olha, nós vamos observar pela tabela que é a quantidade 15.000, seria com maior frequência, a nota com maior frequência, que aparece mais vezes, é a nota 4, tá? Então tá aí a resposta, a alternativa D de dado, né? Então também um exercício tranquilo para gabaritar, né? Tá? Conceito de moda é aquele dado com maior frequência absoluta na nossa amostra, ou seja, aquele que aparece mais vezes, tudo bem? Tranquilo, né, gente? Vamos lá para a questão 4. Aqui na questão 4, também de prova de 2021, um funcionário de um banco foi incumbido de acompanhar o perfil dos clientes de um determinado produto por meio da análise de dados, de forma a aprimorar as atividades de marketing relativa a esse produto, né? Para isso, ele utilizou a variável classe social desses clientes, coletada pelo banco, que tem os valores A, B, C, D, E, sem referência a valores contínuos. Sabendo-se que essa é uma escala ordinal, olha gente, isso daqui é fundamental para responder essa questão. Escala ordinal, porque tem que estar em ordem, tá? Qual é a medida de tendência central adequada para analisar essa variável? Olha, se está falando em escala ordinal, qual é a medida de tendência central, onde a gente ordena os dados para poder calcular? Gente, é a mediana, né? Nós vimos aí no exercício 2, tá? Por falar em escala ordinal, ué. Então a resposta seria a alternativa C de Carlinhos, tá? Porque o que eu pego na mediana? Eu pego os dados, coloco em ordem crescente. Então eu estou colocando numa escala ordinal. É a única que a gente faz isso. Na média aritmética não há essa necessidade. A média geométrica não. O quartis também não, que o quartis é aquela medida para avaliar a dispersão e a tendência central. Ou seja, ele acaba dividindo a amostra em 4 partes, tá? O quartis, a variância, né, é medida de dispersão. E aqui está falando medida de tendência central. Tudo bem? Então, ela é uma questão teórica, olha bem, onde você tinha que saber o conceito do que é a mediana. A mediana é uma medida de tendência central, onde você coloca os dados em ordem, ou seja, em ordem crescente. Tudo bem? Vamos lá para a última questão aqui. Ó. Na questão 5, está dizendo o seguinte:
Uma central de assistência técnica de celulares trabalha com 3 modelos de um mesmo fabricante. Para melhor organizar seu sistema, foi medido o tempo de serviço para o conserto de cada aparelho, desde a chegada do pedido de manutenção até a entrega do aparelho consertado. E cada um desses prazos foi classificado como curto, médio ou longo. A tabela abaixo mostra a distribuição dos tempos de serviço para cada um dos 3 modelos, aos quais a empresa prestou assistência em 2020, tá? Então, modelo A, 10% foi curto, modelo B, 20%, modelo C, 40% do serviço foi tempo curto de serviço. Tempo médio, o A foi 20% do atendimento, o B 50%, o C 20%. Tempo longo, né? De entrega, né? De conserto. O A, 70% do atendimento, o B 30% do que atendeu, o C 40%, tá? Continuando aí, vamos lá. Considerando-se ao longo do ano de 2020, essa empresa preparou 1.000 unidades do modelo A. Então, o modelo A, põe uma setinha aqui na frente da linha do A, foram 1.000 unidades. Modelo A. Vou arrumar aqui. Vamos pôr aqui 1.000 unidades do modelo A. 600 unidades do modelo B no total. 600 unidades do B. E 400 unidades do modelo C. 400 unidades do modelo C. Então, neste ano, houve um total aqui, né, de 2.000 atendimentos. Tá? Então, o total de atendimentos aqui foram 2.000. 1.000 mais 600 mais 400, tá? Qual foi a porcentagem destes atendimentos nesse período que tiveram tempo de serviço curto ou médio? Eu quero tempo de serviço curto ou médio, tá? Então, vamos lá. O modelo A, dos 1.000 atendimentos, 10% foi curto, 20% foi médio, 70% foi longo. Então, 10% de 1.000 é 100. Completar a tabelinha com a quantidade. 20% é 200. 70% de 1.000, tá? É 700. Modelo B, 20% foi tempo curto. 20% de 600 é 120. 50% é 300, 30% de 600, 180 aqui, atendimentos. Modelo C, os 400 atendimentos, 40% foi tempo curto. Então, 40% de 400 dá 160. E 20%, tá? Vai dar 80. Ok? E 40%, 160 longo. Observa que ele está falando só tempo curto ou médio. Eu quero a porcentagem, tá, disso, né? Em relação a tudo que foi atendido. Olha, tempo curto ou médio do A, olha bem. Curto ou médio, então eu vou somar. Tá? 100 com 200 dá 300, para poder calcular essa porcentagem. Do A, tempo curto ou médio, foram 300. Mais do B, curto ou médio, 120 com 300 dá 420. Tempo curto ou médio do C, 160 mais 80, dá 240. Eu vou calcular só em cima do tempo curto ou médio a porcentagem em cima do total de atendimentos. Em cima de quanto? De 2.000. Então, eu vou dividir isso por 2.000. Eu vou ter a porcentagem. Tá?
Divido aqui por 2.000. Somando ali 300 com 420 com 240, eu vou ter 960. 960 dividido por 2.000. Então, 960 dos atendimentos foram tempo curto ou médio em cima de 2.000. Isto vai dar 0, efetuando a divisão, 0,48. Isso aqui é a porcentagem decimal. Para calculá-la em porcentagem, eu multiplico aqui por 100. Aí eu tenho o valor em porcentagem, que eu estava com a resposta em decimal. Então vai dar 48% dos atendimentos foram tempo curto ou médio. Resposta alternativa B de bom, B de bola. Tá? Então aí, olha, foi a análise, né, de uma tabela estatística, onde forneceu dados para a gente. E a partir dela nós fizemos o cálculo de uma porcentagem. Também um exercício bem tranquilo para a gente aí, né? Exercício para acertar mesmo. Tudo bem, galera? Então tá aí, olha. Aqui eu estou encerrando, tá? Essa nossa 9ª aula, né? Qualquer dúvida em algum dos exercícios resolvidos, deixe aí nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? Não esqueça que é importante para ajudar aí no crescimento, no fortalecimento do meu canal, que você dê um like positivo aí no nosso vídeo, né? Tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu tenho o maior prazer em atendê-los, tá, galera? Se inscreva, divulgue aí, ajuda a divulgar o canal do Tio Carlinhos aí para os seus contatos. Tudo bem, galera? Então, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!